Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fênix de Informações. Eu gostaria de iniciar este vídeo fazendo uma correção. No vídeo que falávamos sobre o auxílio acidente, eu disse que o valor não poderia ser pago menor que um salário mínimo. Neste caso eu cometi um grande erro aí. Pode ser pago. Eu estava falando sobre o auxílio acidente, mas na cabeça o pensamento era o auxílio doença. No auxílio doença, realmente o INSS não pode pagar menos que um salário mínimo. No auxílio acidente, que é uma espécie de indenização, pode ser pago. Então por isso eu peço desculpas a todos por este erro. Já colocamos uma errata no vídeo. Bom, mas o assunto deste vídeo é para atender ao senhor José Sebastião da Silva, que pergunta sobre a pensão por morte. Se é verdade que a viúva só vai receber a metade da pensão do cidadão que faleceu. Vejam, a preocupação dele é sobre a esposa dele, que no caso, se ele falecer, quanto ela vai receber do salário dele. Se é verdade que a reforma da Previdência Social atingiu esta área. Infelizmente, é verdade. Vejam, no caso da pensão por morte, já está valendo corte de 50% no valor do benefício. Isso porque a pensão por morte foi um dos benefícios mais atingidos com a reforma da Previdência Social. Então, com a nova regra, o valor do benefício caiu pela metade. Vamos supor que um cidadão aposentado pelo INSS ganhando R$2.000 por mês falece. A esposa dele só vai receber a metade deste benefício, 50%, e 10% para cada filho dependente menor de 21 anos. No caso desta viúva não ter nenhum dependente, nenhum filho menor de 21 anos, ela vai receber exatamente a metade deste benefício que o cidadão deixou. Então, se esse casal de idosos, muitas vezes com 50, 60 anos de casados, o cidadão que é aposentado falece, a viúva ela vai receber apenas a metade do que vinha recebendo do INSS. Então vejam que além da perda que ela teve de perder o companheiro de uma vida toda, ela não vai mais receber o valor total desta aposentadoria, desse benefício. É cortado de imediato pela metade. No mesmo dia que o cartório emitir a certidão de óbito do esposo dela, o INSS corta pela metade a aposentadoria, o benefício. Então, para todos do país, esta foi a maior covardia dentre as mudanças nesta chamada nova Previdência. Mexeu com pessoas de idade, muitas vezes, no final da vida, como o senhor que nos ligou pedindo, perguntando. Ele estava preocupado, não era com ele, já doente. Ele estava preocupado com a esposa dele. Se ele falecesse, o que é que ela iria receber? Ela tem 79 anos de idade. Então, provavelmente, esse cidadão tem mais de 80 anos de idade. Deve ter mais de 80 anos de idade. Pelo que ele disse no e-mail, está bastante doente, mas não se preocupa, em maneira alguma ele falou da preocupação dele com a doença dele, e muito menos se queixar, reclamar da doença, ou até falar em morte. Ele se preocupa com a esposa dele que vai ficar. Então vejam que atitude desse cidadão. Ele está preocupado com a esposa dele que vai ficar. Quanto é que ela vai receber? Então, por aí, os senhores tiram como esta medida afetou ou vai afetar milhões de brasileiros. Realmente eu não entendo como é que os parlamentares deixaram passar um negócio desse. A pessoa vive com outra,
50, 60 anos, na velhice. Muitas vezes todos os filhos casam, fica só o casalzinho de velho dentro de casa. No caso do cidadão que é aposentado do INSS, falece, a viúva, além da perda do esposo, ainda vai ter o benefício cortado pela metade. Quando o cidadão de idade mais precisa, que é para remédios, que é para fazer exames, para fazer consultas, o governo vai e corta pela metade, 50%. Então vejam, pensão por morte, um benefício que já foi vitalício, independentemente da idade do pensionista, e que já antes da reforma, com a medida provisória 664 de 2014, e posteriormente deu origem à Lei 13.135/2015, passou a ter período de concessão, dependendo da idade do pensionista, vai continuar sendo atrelada aos seguintes critérios. Então, quais são os critérios de idade do cônjuge que ficou? Se este cônjuge que ficou for menor de 21 anos, a duração da pensão por morte é de, no máximo, 3 anos. Se o que ficou tem a idade entre 21 e 26 anos, a duração máxima do benefício é de 6 anos. Se este cônjuge que ficou tiver entre 27 e 29 anos, a duração máxima do benefício é de 10 anos. Se o cônjuge que ficou tiver entre 30 e 40 anos, a duração máxima do benefício é de 15 anos. Se o cônjuge que ficou tiver entre 41 e 43 anos, a duração máxima do benefício é de 20 anos. E se este cônjuge que ficou tiver mais de 44 anos, é para toda a vida, ela volta a ser vitalícia. Então agora há uma escala de idade. Essa pensão já foi vitalícia. Hoje só é vitalícia para o cônjuge que ficou tiver mais de 44 anos de idade. Então, com a aprovação da nova Previdência, que foi promulgada terça-feira passada, hoje faz uma semana, a pensão por morte será a metade do benefício que o cidadão recebia. Vejam, artigo 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral de previdência social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescido de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Isso quer dizer, o cônjuge que ficou não tem nenhum dependente, ela vai receber, ou ele vai receber, 50% do valor que vinha recebendo. Vejam que a esposa ou companheira, o esposo ou o companheiro, receberá só a metade e, para cada dependente, haverá um acréscimo de 10%. Caso existam filhos menores de 21 anos, cada um receberá 10% a mais, no limite de 100% daquilo que era o valor da aposentadoria. Existe uma exceção, como falamos, caso exista um dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, a pensão será integral. É isto que prevê o inciso 1º do parágrafo 2º do mesmo artigo 23 da reforma que já citamos. Então, ao meu entender, foi a maior covardia desta reforma. No mesmo dia que se perde um ente querido, o benefício deste cidadão o governo corta pela metade. Vejam bem, o cidadão era aposentado, recebia R$2.000, casado há
40, 50 anos. No dia que ele falece, que o cartório emite a certidão de óbito, no mesmo dia, o presente do governo para esta família é cortar o benefício desta viúva, muitas vezes com 78, 80 anos, pela metade. E o que eu acho mais agravante é que essas mudanças passaram pelo Congresso Nacional. 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado. Essas mudanças foram aprovadas pelos parlamentares que foram eleitos pelo povo. Esses cidadãos lá foram eleitos com o voto de muitos idosos que agora vão ter o seu benefício pela metade. Vou repetir para ficar bem claro. Foi a maior covardia que se poderia fazer com os idosos desse país. Do senhor Paulo Guedes, desta equipe que é capitaneada por ele, Rogério Marinho. Aliás, desse governo, eu não espero mais nada, isso é a verdade. E até o próximo vídeo.